Glória a Deus. Culto de Santa Ceia é sempre um culto abençoado, irmãos. Há uma expectativa no teu coração para o que Deus vai falar? Diga amém. Glória a Deus. Diga: tudo na vida espiritual tem um propósito. Nada é coincidência. Você estar aqui essa noite não é coincidência. Você ter vindo aqui diante dessa palavra não é uma coincidência. Deus marcou esse encontro com você. Qual é o nosso problema? É que nós estamos presos na bolha do relógio. Então nós vivemos de passado, presente e futuro. Deus trabalha na eternidade. Deus não sabe o que é passado, presente e futuro. Ele é. Ele foi e Ele sempre será o mesmo. Então aquilo que para nós está marcado na nossa agenda, que ainda vai acontecer, para Deus já aconteceu, porque Ele visitou o seu futuro e sabe o que está acontecendo com você hoje. Foi Ele mesmo quem escreveu a tua história. Todas as coisas estão no poder das suas mãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito maior que talvez seja revelado a você neste culto de Santa Ceia. Então diga: a minha vida não é um acaso. Diga: a minha vida é um propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já que é um culto de Santa Ceia, é um culto de memória. É um culto em que trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. É um culto de autoexame. É um culto de olhar para dentro de si mesmo, de fazer uma varredura nas suas emoções, na sua história pregressa, tudo que você fez até aqui, mas sobretudo é um culto de arrependimento que aponta para um novo começo, uma nova história, uma nova página em branco, que Deus te dá nessa noite para você começar a reescrever a sua vida. Aponta para o futuro, porque em breve Jesus voltará para levar os seus. Mas ela fala de um passado na cruz que nos trouxe salvação, a morte e a ressurreição de Cristo. Porque todas as vezes que partilhamos o pão num culto de Santa Ceia, diz a palavra de Deus que anunciamos a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. Hoje estamos publicamente dizendo que cremos que em breve Jesus voltará. Isso é verdade para você? Diga amém. Que maravilha. Então diga: propósito. Minha vida tem propósito. Talvez você não tenha descoberto ainda, e quem sabe hoje Deus revele a você. Mateus capítulo de número 4, verso de número 18, 19 e 20. São 3 versos. Poucas palavras. Um ponto na história de 2 discípulos, mas que carregam uma envergadura de sabedoria, de conhecimento, de princípios, que extrapolam a nossa capacidade intelectual. Apenas 3 versos podem conter chaves, caminhos, direções, que podem transformar a sua vida. Eu creio no poder da palavra. Que façamos essa leitura com temor e tremor, com reverência interior e não apenas exterior. Que o nosso corpo mesmo sentado, que o nosso corpo mesmo relaxado numa cadeira, esteja diante dessa palavra, curvado em reverência a ela. Eu creio no poder dessa palavra. E quando abrimos os oráculos de Deus, coisas novas acontecem. Algo novo vai acontecer na sua vida hoje. Não é porque eu estou aqui, mas é porque o Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Algo novo sempre acontece quando a igreja ora, quando a igreja intercede, quando a igreja adora, quando a igreja louva. Sempre há uma manifestação da Shekinah de Deus. Leiamos então capítulo 4, verso 18 do Evangelho de Mateus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu a 2 irmãos. Simão, também chamado Pedro, e André, os quais lavavam as suas redes, lançavam as suas redes ao mar,
porque eram pescadores. No verso 19, ele lhes disse: venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No verso 20, e eles dois, deixando logo as redes para trás, o seguiram. Santa palavra do Senhor. Feche os seus olhos por um momento, curva a sua cabeça. Paizinho, te damos graças pelo privilégio, é uma honra podermos estar na congregação dos santos, estarmos reunidos no nome de Jesus e tendo acesso a esse manancial de sabedoria e conhecimento. Era como se estivéssemos diante de algo que nossa mente não é capaz de explicar e entender, mas que nós cremos que é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Estamos diante dos oráculos do Senhor, a santa e poderosa palavra de Deus. E a nossa expectativa é de que esta palavra, que também tem um propósito a se cumprir nessa noite, alcance cada coração que está a ouvi-la, por mérito não do pregador, mas por mérito daquele que é o verbo vivo, o próprio Cristo Jesus, na figura de seu Espírito Santo, que está passeando no nosso meio aqui. Ó Pai, todo espírito de dispersão, de incontinência, todo espírito de perturbação, de dor, saia do nosso meio em nome de Jesus. Que as nossas crianças sejam igualmente ministradas na salinha onde elas estão, que lá elas tenham experiências com Jesus, Pai. Guarda-nos, livra-nos de todo mal e nos abençoe. Diga comigo assim: eu quero que o meu coração seja uma terra fértil, receptiva a esta boa semente. Diga, ela vai germinar, produzir para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quero pensar um pouco a respeito do dia em que de alguma forma fomos encontrados por Jesus. O dia que você teve a certeza de que Deus existia. Talvez você estivesse na casa de um amigo, num culto, numa reunião, ouvindo um louvor, no leito de morte. Cada um de nós teve a sua praia, o seu local geográfico e temporal, aonde Jesus nos alcançou. Cada um de nós teve a sua experiência com Jesus em algum momento de sua vida. Não importando como você está hoje, certamente Jesus te encontrou em algum momento da sua vida. Ele viu você, Ele se dirigiu a você, e você teve uma experiência com Ele. O nosso problema é que nós muitas vezes engessamos esse lugar, congelamos este lugar, esse tempo, e continuamos a viver uma vida normal, entre aspas, como se não tivéssemos nos encontrado com Ele. Ou seja, foi um encontro casual. Ah, pastor, eu estava passando por isso, tive uma experiência e foi bom no dia. Ah, pastor, eu estava no leito lá, na enfermaria, alguém veio orar por mim, eu senti a presença de Deus, foi bom, mas parou por ali. Como se fosse uma casualidade que o Espírito do Eterno tivesse encontrado um pecador e se manifestado através dele. Como se fosse uma casualidade os céus descerem na terra, o Santo dos Santos falar ao coração de um pecador. Como se fosse apenas uma coincidência, um dia em que eu estava quebrantado e aconteceu, não. Eu quero que nesta ceia você tenha a convicção
de que no dia em que Deus se manifestou a você, no lugar que seja, naquele dia, Deus estabeleceu um propósito para a tua vida. Naquele dia, os céus se abriram sobre a terra onde você estava, e algo novo foi disparado do céu para a tua vida. Algo te marcou. O perfume de Cristo entranhou nas tuas narinas. A graça do Cordeiro, ela entrou na sua história. E pode ser que você esteja resistindo dia após dia, mas o propósito para o qual Deus te viu na praia, Deus foi ao teu encontro, Deus te fez uma proposta, Deus estabeleceu um propósito, continua de pé ainda que você não saiba. E já que estamos falando de um culto de memória, de trazer à memória aquilo que dá esperança, volte nesse dia, porque certamente Deus vai te lembrar algumas coisas que podem fazer com que o seu caminhar a partir de hoje seja mais firmado no rochedo que é Jesus. Talvez você não precise de mais um encontro com Deus, um culto de fogo, uma reunião pentecostal, uma informação a mais. Talvez você só precise voltar ao primeiro amor e encontrar nessa trajetória um ponto em que você tropeçou e foi deixando o seu propósito para trás, porque hoje é dia de renovação de propósito em Deus. Diga: minha vida não é um acaso. Diga: minha vida tem propósito. Diga: Jesus me viu, me encontrou. Fala para o teu vizinho, ele te encontrou também. Quem eram esses homens, pastor? Preparados, cultos, doutos, tranquilos? Não, o contrário. Homens simples, iletrados, alguns destemperados como Pedro, pessoas incapacitadas, pessoas não reconhecidas pela sociedade. Irmão, o Instagram de Pedro não tinha quase seguidor na época. Pedro era um pescador de um vilarejo. Lá em Roma ninguém conhecia Pedro. Na Judéia ninguém conhecia Pedro. Pedro era um anônimo. Pedro não tinha cultura. Pedro não tinha dinheiro. Pedro não tinha tempo. Pedro tinha muito mais debilidades do que talentos. Ele tinha um temperamento explosivo. Era uma pessoa que ora dizia: vou com você até a morte, e daí a pouco nem conhece esse cara. Era um homem de altos e baixos. Ele tinha uma personalidade, talvez um sanguíneo colérico hemorrágico, talvez. Isso era Pedro. E foi justamente um homem como este que Deus escolheu para a maior de todas as tarefas da humanidade, que seria prosseguir num projeto iniciado por Jesus, o Filho de Deus, de evangelização do mundo. Projeto esse que ainda tem sucesso nos dias de hoje, porque eu e você estamos aqui, porque aquele projeto foi de sucesso. Nós ainda estamos reverberando o evangelismo que começou na vida de Pedro. Um projeto mega, um projeto enorme, que não tinha prazo de validade. Na verdade, ele só vai vencer no dia que Jesus voltar com grande glória. Mas até esse dia, esse projeto continua funcionando 100%, e nós somos o alvo desse projeto. Agora nós já somos participantes desse projeto. Agora nós já somos os Pedros que são chamados nessa geração para dar prosseguimento a esse projeto extraordinário. Então eu não tenho que ser preparado. Eu só tenho que entender que Jesus me encontrou, Jesus foi até mim e Jesus gerou um propósito para a minha vida. Agora eu só preciso segui-lo e completar a obra que começou na minha história. Não dá para eu sentar na mesa com um Cristo que me chamou, que me ganhou, que me amou, que me abençoou, que me tirou do charco e do lamaçal, e não estar no propósito que Ele estabeleceu para mim. Diga: minha vida não é um acaso. Diga: eu sou um propósito no céu. Então comece a tirar da sua cabeça de que você não está preparado para aquilo que Deus estabeleceu para você, porque é justamente na sua fraqueza, na sua incapacidade, na sua loucura, que o poder de Deus se manifesta com mais glória.
Se você não está fazendo, não é porque Deus não mandou, não é porque Deus não capacitou, é porque talvez você não tenha aceitado. E nesses 3 versos aqui, existe uma riqueza tão grande, irmãos, que para filtrar tudo que Deus falou ao meu ouvido, de tanta coisa que Ele ministrou ao meu coração, e eu passaria o resto da noite pregando só nesses 3 versos, eu separei 10 pontos, e para filtrar mais ainda, só os que começam com a palavra P, com a letra P, 10 pontos que começam com a letra P, então diga 10 P's, diga 10 P's, você nunca mais vai esquecer esse dia, meu irmão, diga 10 P's, P de Pedro, diga P de Pedro, P de propósito, P de paz, porque Jesus me encontrou, porque Jesus foi ao meu encontro, porque Jesus foi ao encontro de Pedro e de André. É sobre isso que nós queremos meditar aí nos próximos minutos antes da ceia. Você caminha comigo até aqui? Faz sentido para você até aqui? Então fala para o teu vizinho aí, ó. Graças a Deus que Ele te viu. Aleluia. Primeiro P. Privilégio. Irmão, nós somos privilegiados. Não fomos nós que encontramos Jesus, foi Jesus que nos encontrou. A sua palavra diz que Ele nos amou quando ainda o rejeitávamos. Não foi a terra que vislumbrou o céu, foi o céu que olhou para a terra. Não foi o pecador que viu o seu Senhor, foi o grande Senhor que viu um pequeno pecador, eu e você. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o quão valioso eu sou, porque o Filho do Criador, o unigênito do Pai, morreu e verteu seu sangue por mim. O meu preço é preço de sangue de Deus. Mas quando eu olho para os meus erros e os meus pecados, eu vejo o quão miserável eu sou, porque eu vendo essa salvação por prazeres carnais apequenados. Então o meu olhar para a cruz me motiva, me valoriza. O meu olhar para as coisas do mundo me diminui, e eu me vejo como Judas vendendo Jesus por 30 moedas. Nós somos privilegiados, irmãos. O maior cabe dentro do menor. O santo habita dentro de um pecador. O poderoso veio para servir os pequenos. Nós somos a nossa fé, o Evangelho é um privilégio para nós, porque nós temos um Deus que nós não o servimos, é Ele que nos serve, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guarda, é Ele que nos cobre com as suas asas, é Ele quem morre pelos seus súditos. Fala para o teu vizinho, você é privilegiado. Segundo P, Ele nos encontrou e nos fez uma proposta que eu posso recusar. Ele diz: Pedrão, e aí? Tem um negócio para você. Vem comigo. Come on, Peter. Vem comigo. Ele nos fez uma proposta, ou seja, o Deus Todo-Poderoso poderia dar uma ordem, poderia estabelecer, podia me manietar e me levar arrastado, mas Ele me faz um convite generoso, porque Ele me ama tanto que me permite recusá-lo. Porque o verdadeiro amor não prende, o verdadeiro amor liberta. Quando eu conheço a verdade, eu não sou prisioneiro, eu sou liberto. A verdade nos liberta. Como esse Deus morre na cruz do Calvário por mim, me dá sabedoria, me dá do seu Espírito e me deixa livre até para eu fazer besteira.
Por que Ele não colocou uma tornozeleira em mim? Por que Ele não me prendeu dentro de uma gaiola? Porque esse Deus me ama como pai, não como servo. Você se lembra qual foi a proposta que Deus fez para você? Tem uma proposta aberta para você. E talvez você esteja rejeitando ela há muito tempo. Mas nessa ceia, Deus não vai apagar o pavio que fumega. Deus vai atear fogo para ele começar a brilhar de novo e ser candeeiro para ser colocado no alto. Diga: a minha vida tem propósito. Diga: eu tenho uma proposta de Deus para mim. Terceiro P. Ele disse para Pedro e seu irmão André: sigam-me. Ou seja, ele tem a primazia, ele vai na frente. Deus não recruta guias, Deus recruta seguidores. E seguidor está sempre O nosso problema é que a gente não quer ser seguidor, a gente quer ser guia. A gente quer que ele venha atrás de nós abençoando os nossos projetos. Eu sonho, eu desejo, eu estabeleço, eu contrato, eu assino, depois eu pego a papelada, trago para a igreja para Deus abençoar. Eu encontro uma pessoa, me relaciono com ela, me apaixono por ela e vou até um cartório para Deus abençoar a relação. Eu compro uma loja, eu reformo uma loja, depois eu pego a chave da loja e levo um pastor lá para que Deus abençoe aquele comércio. Aonde é que Deus está nesse negócio? Atrás ou na frente, irmão? Se Ele é só comunicado, significa que Ele deixou de ser guia e Ele passou a seguir os nossos passos. Pedrão, tem um propósito para você. Como é que é isso? Me segue que eu vou revelando. Sabe o GPS, irmão, que você coloca origem e destino, e ele traça aquela rotazinha lá no meio da cidade? Ali tem um semáforo, ali tem não sei o que, aqui está vermelhinho, acho que é o Waze que fica vermelhinho quando tem trânsito, o trânsito está intenso e tal. No dia que Deus se encontrou com você, irmão, Ele traçou uma rota para você. E Ele falou para mim assim: Pedro, Ele falou para você assim: João, Marco, Maria, você quer viver o propósito? Então vai atrás de mim, porque o mapa do GPS você não tem acesso, quem tem sou eu. Para você chegar no seu destino que eu estabeleci, você tem que estar andando atrás de mim. O nosso problema é que a partir do momento que a gente se encontra com Jesus, a gente se enche de Deus, a gente acha que é capaz de traçar a nossa própria rota em direção a um destino que supostamente Ele revelou a nós. Só que não foi assim com Moisés, não foi assim com Davi, não foi assim com Abraão. Era de glória em glória. Quando a nuvem se movimentava, a tenda se movia, ou seja, eles seguiam o movimento de Deus e não Deus seguia o movimento deles. O nosso problema é que nos perdemos do propósito porque deixamos de seguir Jesus. Começamos a seguir os nossos próprios desejos, os nossos próprios intentos. Fazemos vários recálculos da nossa rota para chegar num suposto lugar que a gente acha que é de Deus. E aí a gente bate com a cara na porta, e a gente casa quando não deveria casar, a gente se relaciona quando não deveria se relacionar, a gente abre o comércio que não deveria, a gente fecha o que não deveria, a gente vai fazendo um monte de besteira e está sempre orando para Deus abençoar a nossa retaguarda. Deus não está interessado em abençoar o que você já fez. Deus quer que você ande na bênção que Ele já estabeleceu. Então diga: Deus vai na frente. Ele tem primazia. Deus vai na frente, quebrando o caminho, quebrando a corrente. Hoje praticamente foi Lauriette na veia, né? Aleluia, glória a Deus.
Diga: minha vida tem propósito. E Deus vai à frente. Quarto P, é isso? Profecia. O que é uma profecia, irmão? De Deus. A profecia de Deus é uma revelação de um futuro humano que Deus já estabeleceu na eternidade. Então, a profecia tem valor para mim e para você, porque nós estamos prisioneiros do relógio. Deus não tem relógio. Deus dá um passo para trás, está no passado. Dá um passo para frente, está no seu futuro. Para Ele é tudo a mesma coisa, não tem time. Então o que é uma profecia? É uma revelação do eterno, para mim e para você, que ainda nos submetemos ao relógio. O que Deus fala com Pedro? Pedro, você quer entrar na proposta? Eu vou fazer você pescador de almas ou de homens. Deus está estabelecendo isso. Se cumpriu? Se cumpriu? Sim ou não? Então diga: o que Deus profetiza na minha vida não vai acontecer. Já aconteceu no espiritual, só falta chegar o tempo cronológico. Então quando Deus promete, Ele não acha que vai acontecer, Ele já viu, já funcionou. O que Ele propôs para você já aconteceu, já deu certo, você já chegou no seu destino. Ainda que você tenha que passar por questões humanas, em Cristo nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Em Cristo o diabo já foi condenado, em Cristo nosso nome já está escrito no livro da vida, em Cristo nós participaremos das bodas do Cordeiro, em Cristo somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, o que isso faz de diferença na minha vida? Tudo. Porque se eu entendo que Deus me fez uma promessa, Deus não volta atrás, não é filho do homem para mentir, Deus é fiel, Deus luta, Ele vela para cumprir sua promessa. Se Ele diz para mim que eu vou chegar num lugar de destino, que esse lugar é bom, que Ele me ama, e todas as coisas que vão acontecer nesse caminhar cooperam para o meu bem, se Ele está lá, se Ele garante, se Ele vai à minha frente, se a rota está estabelecida, se Ele já foi no futuro e viu, meu irmão, o que está acontecendo aqui na minha vida pode ser uma estação de dor, de luta, de tragédia, não importa. Eu já sei que eu vou chegar, porque o meu Deus garantiu, Ele já me viu no lugar da minha vitória. Então eu descanso mesmo na hora da tempestade. Agora, se eu acho que essa tempestade pode me parar, se eu acho que essa doença pode me matar, se eu acho que eu ainda posso perder, se eu acho que aquilo que Deus prometeu talvez não aconteça, eu vou ficar ansioso. E ansiedade é um misto de medo e tempo. Ansiedade só existe se houver essas duas variáveis: medo e tempo. O ansioso está preso ao medo e ao tempo. Ele tem medo de alguma coisa não aconteça no tempo tal, ou que aconteça antes, que ele não vai dar conta, que ele não vai chegar a tempo, que ele não vai conseguir pagar, que ele não vai conseguir fazer, que ele não vai conseguir casar, que ele não vai conseguir fazer isso, e não sei o que, e não vai parir, e não sei o que. Tudo está vinculado a tempo e medo. Se eu entendo que o meu Senhor me ama, Ele tem um controle de todas as coisas, Ele traçou a rota para o meu destino, Ele vai à minha frente e eu o sigo, não importa o que aconteça no caminho, eu vou chegar no lugar proposto. Então vai ter dor, vai, mas eu estou descansando. Vai ter luta, vai, mas eu estou descansando. Vai ter aflição, vai, mas o meu Redentor está vivo. E na hora certa Ele se manifesta, na hora certa Ele mexe os pauzinhos, na hora certa Ele envia a palavra de provisão. Então diga: minha vida não é um acaso, Jesus me viu, eu tenho um propósito na minha vida. Diga: eu creio, tem uma profecia a se cumprir na minha vida. Aleluia. Fala para o teu vizinho: Jesus te viu. Tentou se esconder, mas Ele te viu. É Adão, é Eva, demoniada, tentando se esconder atrás das árvores do jardim. Ele te viu.
Qual é o P agora? Quinto. O que Deus falou com Pedro? Pedro, tem uma proposta para você. Larga essa rede aí e me siga. E eu farei. Ele não diz faço. Ele não transformou Pedro em pescador de alma naquele dia. Ele foi transformando Pedro no processo. É de glória em glória. Então, quando Deus me promete alguma coisa, irmão, não é que, às vezes, né, eu vi um pastor falando isso, eu achei interessante, né? Deus não está demorando, Deus está Você já ouviu isso, não já? Que porcaria. Isso é horrível. Sabe o que tem nessa frase? É que tem coisa que Deus precisa de mais tempo para fazer. Meu irmão, Ele fez os céus e a terra num dia. Você acha que para Ele fazer algo bom Ele precisa de tempo? Então Deus não está demorando. Deus já liberou. Eu é que não estou preparado para receber. Então o problema do tempo não é com Deus, é comigo. Deus estabeleceu, vocês vão sair do Egito, eu vou levar vocês para Canaã. Canaã já estava preparada, o Egito já liberou. Qual foi o problema? Foi tempo caprichando para poder colocar em Canaã? Não, foi a dureza do coração do povo. Então o problema não é Deus não cumprir no tempo, o problema é eu não estar preparado no tempo de Deus. Então, ao invés de eu pedir a Deus para apressar a obra dele, sabe, eu tenho que ficar no Salmo 40 lá no início. Esperei com paciência no Senhor. Mas neguinho já quer ir para o final. Apressa, Senhor, a tua obra. Mordendo a orelha. Diga processo. Dia após dia. Pastor, mas tem alguma coisa errada. É porque aquele irmão ali, ele se converteu depois de mim. E ele já, olha onde ele já está. Por que com ele é mais rápido? Irmão, cada barro tem uma característica. Tem barro que é fininho, tem uma boa liga, e logo o olheiro moda com facilidade. Mas tem uns barrinhos, irmão, arenoso, cheio de pedra, que aí o olheiro vai ali, depois blá, 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 e vai de novo, blá, blá, blá. Não tem jeito, irmão. Cada barro tem um tempo para ser transformado numa boa cerâmica. Você está comigo? Sim ou não, irmão? Agora, então o problema é do oleiro. Não, o problema é do barro, irmão. Tem uns barrinhos aí, irmão, que eu vou chamar ele de lama. Você é doido, mano. Tenta fazer um vaso com lama. Mas o importante é você saber que não importa a qualidade do teu barro, quantas vezes você rache, trinque, caia da mesa, Deus não abre mão de terminar a boa obra que começou em você. Pode ser que em você demore mais, mas Ele vai terminar, e você ao final dos seus dias será vaso de honra na casa do Pai, apto para toda boa obra no Senhor. Mas entre a proposta de Deus e o cumprimento da profecia, existe um time. No caso de Pedro, foram longos 3 anos e alguma coisa. Andando com Cristo, vivendo com Cristo, comendo com Cristo, aprendendo de Cristo. Vendo os milagres, testemunhando coisas extraordinárias. Distribuindo pão de milagre, distribuindo peixe do milagre. E ainda assim, nos últimos dias, Deus falou assim: o dia que você se converter, você vai saber o que eu estou falando. Foi um processo na vida de Pedro, você está comigo? Foi um processo fácil para ele? Ele errou muitas vezes, ele se contradiz muitas vezes, mas Deus nunca abriu mão de Pedro, desde o dia que ele chamou na praia, até o cumprimento da promessa iniciar na praia da Galiléia, quando ele diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei há 3 anos e meio atrás, para ser pastor, para apacentar as minhas ovelhas, para ser ganhador de almas. Vai começar a se cumprir agora, 3 anos e meio depois. Diga: eu tenho um propósito, eu preciso passar pelo processo. Fala para o teu vizinho aí, ele te viu. O cara se converteu hoje, já quer amanhã fazer as coisas. Não, porque Deus fez uma promessa.
Verdade, Deus prometeu algo grande? Sim, pastor, foi revelado. Sim, mas você está preparado para receber o que Deus tem para você? Porque a Bíblia diz, né? Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, que até uma herança do pai fora do templo nos leva para o chiqueiro. Sim ou não? Até aquilo que é uma bênção que o pai está me dando, mas eu não tenho capacidade de gerir, não vai me levar para um lugar melhor, vai me levar para o chiqueiro. Existe um tempo para todas as coisas, mas esse tempo não é o de Deus, irmãos. A gente fica querendo colocar tempo em Deus. Esse tempo é para mim e para você. Deus está olhando do alto dos céus, Ele já viu ali onde você vai passar, Ele sabe, Ele conhece o seu caráter. E Ele retarda a chegada do eterno aqui, ó, no mortal. Ele retarda o cumprimento da promessa eterna aqui nessa terra, porque às vezes eu não estou preparado e nem você para receber o que Deus tem para mim e para você. Então, se ainda não chegou, não é porque Ele está caprichando. Se ainda não chegou, é que eu preciso caprichar mais. Faz sentido para você? Então diga: o problema não está com Deus. Fala para o teu vizinho aí: está comigo. Confessa logo o seu pecado, irmão. Qual é o P? Qual? 6. A Bíblia diz que Jesus fez o convite a eles, e na minha versão está escrito: e logo deixaram a rede e o seguiram. Prontidão. Sabe o que é prontidão, irmão? Você está pronto para o que o Deus quer fazer, e não pronto para aquilo que você quer fazer. Estar pronto para Deus é diferente de estar pronto para aquilo que eu quero fazer. E geralmente presta atenção, nós nos preparamos muito mais para aquilo que queremos fazer do que aquilo que Deus quer fazer em nós, sim ou não? Estar em prontidão nesse processo de propósito é estar apto a ouvir a voz de Deus, dizendo: vai por aqui, vai por ali, para agora, vai um pouquinho para frente. Aí a nuvem se move, a gente desmonta a tenda, vai. Aí a coluna de fogo se move, a gente desmonta a tenda, vai. Ela para, a gente para. Vai ter dia que vai ficar parado um dia só, vai ter dia que vai ficar uma semana. E aí tem dia que no mesmo dia a tenda para e anda. Então eu desmonto e monto a tenda. Eu estou caminhando no deserto, eu estou seguindo a nuvem. Enquanto eu sigo a nuvem, eu estou seguindo a Deus. E não importa o que aconteça, é Ele quem dá a direção. Eu só tenho que estar atento à voz de Deus. Mas a gente se prepara para estar atento à mudança de mercado, à mudança da mídia, às novas tecnologias, às novas culturas woke que estão por aí, aonde vai dar dinheiro, onde não vai dar. Nós estamos atentos a tudo que o mundo está prometendo que vai fazer com que a gente cresça. Mas a gente se esquece de estar atento no secreto do nosso quarto. A gente esquece de estar atento, orando, meditando na palavra. A gente esquece de estar em silêncio para ouvir a voz de Deus, que nunca é uma gritaria no meu ouvido, geralmente é um sopro por detrás dos meus ouvidos. Estar de prontidão. Aquele que está de pé, cuide para que não. O que é isso, irmão? É você estar atento, resistindo ao diabo. É você estar atento, vendo o que Deus está fazendo na sua vida. É estar com discernimento espiritual. Muita gente se perdeu no caminho porque perdeu a prontidão. Eu vou fazer depois. Nós agora batizamos no sábado, descemos as águas batismais, acho que 58 irmãos. Foi uma bênção, um culto maravilhoso. Muita gente diz: pastor, no próximo eu vou. Tem gente que está falando isso aí já tem 3 anos já. Isso não é prontidão, irmão. Isso é procrastinação. Continuamos com P. Isso não é prontidão. Isso é procrastinar. É deixar para depois. Tem coisas que Deus já falou com você, já tem um tempão e você está se negando a fazer. Deus te traz aqui nessa noite para reavivar o propósito na sua vida. Enquanto você estiver respirando, o propósito está de pé na tua história. Fala assim: graças a Deus que Ele me encontrou. 7, é isso?
se ele diz para mim, larga essa fonte de renda, que é a rede, e eu vou transformar você num tempo, num processo de caminhada, significa que ele garante a provisão. O pão nosso de cada dia nunca vai faltar. E aqui eu preciso dizer que tem muita gente que não está seguindo a Jesus justamente por conta da sua provisão. Qual é mais fácil? Aceitar um emprego quando você está desempregado há muito tempo, ou quando você está bem empregado ganhando bem? A proposta de Jesus para Pedro é: larga essa rede e me segue. E tem muita gente que, como aquele jovem que buscou Jesus, dizendo, como eu faço para entrar no reino? Jesus disse, vende o que tem, dá aos pobres e me siga. O jovem ficou triste e não seguiu. A proposta era a mesma, só que aquele homem, ele tinha suas garantias na sua própria provisão. Quando a sua segurança emocional está vinculado àquilo que você ajuntou, e a traça e a ferrugem consome, você está se comportando como um louco. Hoje pedirão a tua alma em depósito, e o que você tem para entregar? Então, às vezes, é muito mais fácil para nós aceitarmos o convite de Deus quando tudo vai mal. Por isso muitos dizem por aí, se não vier por amor, vem pela dor. Só que nunca é pela dor, e nunca é pelo amor. É sempre pelo amor daquele que me amou primeiro, e não pelo nosso amor. Ninguém vai a Jesus por amor, irmão. Você tem dificuldade de amar até seu cônjuge. Alguns aqui queriam ter afogado o filho quando nasceu. Agora que ele já está grande, não dá mais para afogar? Que conversa fiada. Você tem dificuldade para amar seu pai, sua mãe? Aí eu fui por amor. Foi nada, irmão. Você foi constrangido por um amor maior. O amor daquele que te viu na praia da tua história. Caminhou até você, tocou em você, falou ao teu ouvido, te constrangeu. E aí sim, você foi conquistado por esse amor. E pela dor também não, irmão. Porque se fosse assim, a África seria gospel. O que não falta lá é dor, ranger de dente, choro, fome, tragédia. Choro não atrai Deus não, o que atrai Deus é coração contrito e quebrantado. Você está me entendendo? Diga amém. Então, para você transicionar de um lugar de encontro na praia, para se tornar aquilo que Deus estabeleceu para você, em alguns momentos, irmãos, você vai ter que confiar que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Por mais que a gente cante, muitas vezes a gente não vive o que canta. Para que não falte nada, o Senhor tem que ser teu pastor e não teu guia, não teu mestre, não teu gênio da lâmpada, não um homem de milagres. Ele tem que ser seu Senhor. Ele tem que pastorear você. Deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entra, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vai te exaltar. Mas em primeira instância eu preciso confiar. Pedro falou, vamos levar aqui uns peixes, não precisa levar nada. Vamos levar um dinheiro, não precisa levar carteira. Mas como não, Senhor? Vocês vão estar comigo. Eu garanto a provisão. Ah, irmão, quando eu tive que tomar essa decisão há umas décadas atrás, não foi fácil não. Transicionar foi muito difícil, mas foi um processo. E quando eu olho para trás, eu vejo que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi ter largado as minhas redes e começado a confiar na provisão de Deus. Não tenha medo. Deus te ama. Deus tem o melhor para você. Amém? 8º P. Não dá para você seguir Jesus de longe. Mais à frente, no capítulo 26,
O apóstolo Pedro vai ver Jesus de longe, e por isso ele o nega 3. Pedro não perdeu a crença de que Jesus existia, ele andou com ele. Ninguém precisava provar que Jesus existia, Pedro andou com ele. Então por que ele negou a Jesus? Porque ele estava longe. Quanto mais longe você fica de Jesus, mais você está propício a negá-lo. E quando eu falo estar junto, não quer dizer estar dentro de um templo, mas sobretudo saber que Ele habita dentro de você, que você é tabernáculo da glória dEle, que você está enxertado nele e Ele em você, e se você está nele, Ele permanece em você. A seiva que vai te alimentar é a seiva da videira verdadeira, irmão. Quem segue Jesus de longe tende a negá-lo no primeiro momento. É como a brasa longe do braseiro. Quanto mais longe, mais ela vai esfriando, vai deixando de dar calor, vai deixando de produzir luz, até que ela se torna apenas um toco que suja as nossas mãos. Crente longe do braseiro, crente longe da graça, crente longe do joelho, crente longe da palavra, crente longe da oração, crente longe do jejum, é um crente que a qualquer momento vai negar Jesus. Não há como você seguir um guia, irmão, numa floresta, vendo ele de longe. Às vezes ele faz uma curva lá atrás de uma árvore e você o perdeu. Se ele é teu guia, você tem que estar junto com ele, você tem que estar perto dele. Você está comigo, irmão? Então fala para o teu vizinho aí: Deus te viu, continue vendo ele. Nono ponto: não há como seguir Jesus de perto sem estar perseverante. Aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. Se você não perseverar, se você não for resiliente, você vai desistir na primeira dificuldade. E infelizmente é uma característica dessa geração da qual me incluo, é a falta de resiliência. É uma geração muito cristal, né? Transparente, fala o que quer, mas se quebra com muita facilidade. Nós somos, né, alguns mais velhos, outros mais novos, mas estamos ainda na mesma geração, vivendo o mesmo tempo e contribuindo para isso. Uma geração que está abolindo o humor. Já reparou? O humor hoje é algo muito perigoso. A Rede Globo, nos seus áureos tempos, que é uma das maiores do mundo, há 20, 30 anos atrás, ela chegava a ter 5 programas de humor semanais. 5. Tem quantos hoje? Tem a Praça é Nossa. Não tem mais programa de humor. Por quê? Porque essa geração se magoa com qualquer tipo de sarcasmo, piada. Falou que é mais fofinho, é gordofobia. Tem mais melanina, é racismo. Tem menos melanina, é brancofobia. Falou que é crente, cristofobia. Dependendo da sexualidade, é homofóbico. Se falou que é mulher, é misógino. Se falou de um país, porque tem um olho puxado, ou porque tem um cabelo assim, ou porque tem um zóio branco, é xenofobia. Se está de óculos, não pode falar que é jacaré de 4 olhos mais. Se é baixinho, não pode falar mais que é pintor de rodapé. E tudo que falamos agora, falamos... Você já viu como é que jogadores de futebol conversam no campo? Falei, que diabo é isso, cara? Tá com dente podre? Tá com bafo? Depois que eu fui saber.
que é para que não haja na filmagem uma transcrição da fala e o cara falou um palavrão ou xingou alguém. Irmão, em nome de Jesus, que geração melindrosa, mimizenta. Me ofendi, vou processar. Ei, irmãos, quem tem identidade em Deus é de amianto, nada pega nele. Você pode falar o que for, se eu sei quem eu sou em Deus, isso vai ser apenas uma brincadeira, mas a pessoa leva a sério. Olha lá, tomando Rivotril na veia, porque o cara falou que é isso e aquilo. Terminou um namoro, a pessoa já quer se matar. Pelo amor de Deus, irmão, não pode nem fazer mais coraçãozinho no caderninho da amiga. Tem uns nomes que eu nem lembro. Avançou o sinal, como é que é? Assédio sexual. Fiz um coraçãozinho. Se você é uma moça muito bonita, hein? Você é feia. Eu não sei o que eu falo, você é homem. Sei lá, tem pirulito, não sei. Você não pode falar nada mais, irmão. Meu Deus, que dificuldade, rapaz. Deixa eu te falar, a igreja não pode ser mimizenta não, irmão. Nós somos a última trincheira para essa humanidade que está mimizenta. Nós temos o poder do Espírito em nós. Nós sabemos quem somos em Deus. Nós temos uma identidade em Cristo, irmãos. Então, está faltando perseverança, está faltando resiliência. Entrou no trabalho, o chefe falou, rapaz, hoje não quero que você venha trabalhar aqui não, seu Zé Ruela. Zé Ruela não. Zé Ruela não. Vou passar no DP. Me ajuda, irmão. Qualquer coisinha, que pede demissão. Aí é uma geração que não para em lugar nenhum, já reparou? E está pegando boi que trabalha dentro de casa em home office. Eu nunca trabalhei em home office. Você pegar 2 ônibus para trabalhar. Você fica em home office, né? Reclama. Miserentos. Resiliência, perseverança. Pedrão, quer vir comigo? Quero. Ó, o pau vai cantar, hein? O bicho vai pegar, hein? Vai ter aflição, vai ter dificuldade. Mas fica comigo, que eu garanto a chegada. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Com Cristo nós somos mais do que vencedores, amém? Então fala para o teu vizinho, ele te viu. Ele te propôs. Diga para ele assim, só vai. Ele garante a provisão e a chegada. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Acabou? Ah, tem mais um. 10. Esse nome até é difícil, irmão. Não é um nome muito usual. A gente geralmente usa a flexão desse nome. É quando eu digo para você que uma coisa é imprescindível. O que é uma coisa imprescindível? Que não pode? Que eu não vivo sem ela. É imprescindível para mim isso, amém? Só que tem coisa na nossa vida que precisa ser prescindível, que é o contrário. É aquilo que eu tenho que ter a capacidade de abrir mão dela. Não dá para seguir Jesus arrastando as redes do passado. A Bíblia diz, e deixando as redes, logo seguiram. As redes do meu passado precisam ser prescindíveis, descartáveis. Não dá para viver o futuro em Cristo carregando os fardos do passado. Nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Tem gente no futuro, caminhando para o futuro, carregando condenação do passado. E aí eu vi uma frase que eu achei muito interessante, não sei quem é o autor.
Por que algumas pessoas não abrem mão das suas dores? Segura essa aí. Por que algumas pessoas querem viver um futuro melhor, mas estão entrelaçadas com suas dores, as suas redes, as suas mágoas, seus traumas? E é aquele tipo de pessoa que você diz: rapaz, larga isso. Como é que você ainda continua fazendo isso? Por que você ainda continua fazendo aquilo? Por que você não abre mão dessa dor? E aí a frase diz o seguinte, é que tem gente que não abre mão dessa dor, porque essa dor às vezes é o último elo de ligação àquilo que você perdeu. Você já perdeu esse relacionamento, você já perdeu esse negócio, você já perdeu esse parente, mas como a dor é a única coisa que sobra, você se agarra a ela para ter um elo de ligação a alguma coisa que deveria ter ficado no seu passado. Irmão, as dores que você sentiu até aqui já pagaram a conta do seu passado. Deixa essa dor para trás. Deixa essa nostalgia para trás, deixa essa má lembrança para trás, deixa esse trauma para trás, deixa essa informação pejorativa para trás, deixa essa pessoa que não te comemora, te tolera para trás, caminha em direção ao novo de Deus, deixando as redes para trás. Mas pastor, eu sempre fui ambicioso, pastor, eu sempre tive uma inclinação para infidelidade, para pornografia, eu sempre tive uma inclinação para pederastia, ou sei lá qual que seja o seu problema, irmão. Cada um de nós tem muitas ou uma pelo menos inclinação pecaminosa, mas eu não sou obrigado a ceder a minha carne. Ela pode estar aqui querendo fazer o que é errado, mas eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e eu caminho pelo Espírito que me direciona, e não pelos desejos da minha carne. Então eu mortifico a minha carne para plantar no Espírito e colher no Espírito. Mas é porque no passado. Tá aí, o que você vai fazer agora? Mas eu já fui preso. Está preso agora? Não, porque eu já adulterei. Está adulterando agora? É porque eu já pequei, já fumei, já bebi. Está bebendo agora? Agora, está bebendo? Não está. É possível ter alguém com alguma coisa escondida aí? É possível? Não, agora não estou. Então vamos trabalhar o agora? Então vamos aceitar essa proposta agora? Então vamos começar a viver o novo de Deus agora? Vamos começar a atingir o objetivo que Deus propôs nessa caminhada, nesse processo a partir de hoje? Essa é a visão, irmão. Mas é porque, e se eu cair de novo? Aí tem a musiquinha, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar toda lágrima, você enxugará. Por quê? Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta meu coração, que eu possa descansar em Ti, porque o Senhor é o meu Pai, não é o meu patrão. O Senhor me ama como filho e não como servo. Aprenda a deixar a rede do passado para trás. Eu era ambicioso, deixa para trás. Deixa para trás, não arrasta a rede nessa nova caminhada não, porque essa rede você não vai usar mais, e quando você tentar usar lá na frente, como Pedro, vai dar ruim para você. Deu ruim. Lá no final, já quando Jesus já tinha sido crucificado, Pedro diz, vou voltar para pescar. O que ele pega? A rede de novo. O que aconteceu? Não pegou? Digo, uma vez que Jesus te encontrou, irmão, uma vez que Deus te fez uma proposta, não fica olhando mais para trás não tira a mão do arado, não olha para frente, continua seguindo Jesus. O GPS está ligado, e o seu ponto de chegada está ali na frente, e você ainda não viu. Que nesse culto de Santa Ceia você traga à memória o seu dia de encontro com Ele, e se lembre das propostas que Ele te fez, e que talvez nesse meio do caminho você tenha deixado algumas dessas coisas de lado. Então hoje é um dia de reafirmar a sua vida com Deus, que nesse culto de Santa Ceia você sente ao lado de Jesus, não como um traidor ou para vendê-lo, mas para alguém que quer ficar sentado na mesa dele a vida inteira. Que nesse culto de Santa Ceia, irmão,
seus traumas sejam curados. Que nesse culto de Santa Ceia você seja desafiado pelo Espírito Santo a dar um passo além da mesmice que você tem caminhado com Ele. Não importa se você tem cultura, se você não tem, se você é abastado, se você não é. Quando Deus olha para mim, para você, Ele só quer enxergar o sangue do Cordeiro nas minhas vidas. Diga: Jesus me viu. Fala para o teu vizinho aí: viu você. Diga assim: é um privilégio receber essa proposta. Diga: Deus vai à frente, Ele tem primazia. Diga: há uma profecia sobre a minha vida, e nesse processo estarei sempre de prontidão. Ele garante a provisão. Diga: seguirei. Próximo, eu tenho certeza que se eu perseverar e abandonar as minhas redes e segui-lo, eu me tornarei aquilo para o qual eu fui salvo, para ser pescador de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós abençoamos os elementos da ceia. Que não seja um ato banal na vida dos teus filhos e filhas, mas que eles entendam a profundidade, a envergadura desse ato simbólico em que o céu se manifesta na terra, em que o Senhor coloca uma mesa diante dos nossos inimigos, em que podemos ceiar contigo, e o Senhor é o pão da vida. Ó Pai, que esses elementos hoje, ao serem ingeridos, sejam remédios na nossa alma, que sejam chaves para abrir portas que estão fechadas, que nós possamos experimentar sinais, prodígios e maravilhas enquanto seguimos ao Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem vai participar da ceia, batizado nas águas, está em comunhão com alguma igreja, fique de pé, e assim que você receber o elemento, você senta. Quando toda a igreja estiver sentada, nós participamos juntos da ceia. Você que está conosco aí pelas redes também, prepare aí a sua ceia para ceiar conosco. Vai ser um prazer estar assentado contigo aqui pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Sonho era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados.
todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vencer, João viu, e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se preparem para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se preparem para que tu veja. João viu, e eu também espero Aleluia! Aleluia! Não era sonho não, irmão, era visão. Aleluia. E eu creio nessa visão. Os músicos já cearam comigo, né? Mais cedo. Se quiser cear de novo, tem problema não, irmão. Esse cálice, esse pedacinho de pão, são elementos de algo muito maior, que não caberia em nenhum lugar que o homem possa guardar, porque representa o corpo do Filho unigênito do Criador dos céus e da terra. É uma representação muito forte para alguns, mas Jesus disse: aquele que não come e não bebe do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. Participar da ceia não é uma mera ilustração. Participar da ceia é uma publicação daquilo que cremos, daquilo que esperamos, a volta de Jesus. Então, quando estamos com os elementos nas mãos, irmãos, estamos dizendo para Jesus: nós cremos no teu sacrifício e cremos que em breve o Senhor voltará. Você está com pão na mão aí? Erga, diga assim: graças a Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. Participe do pão. Aleluia.
Da mesma forma, ao final da ceia, Jesus mais uma vez vai partilhar com os seus discípulos aquele elemento. É no partir, é no entregar, é na generosidade que nós alcançamos um nível maior de maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, antes de falar da ceia, no capítulo 11, no capítulo 10, ele chama a atenção daqueles que vinham para o templo para comer e não para dar. E muitas vezes nós somos esses cristãos que nos achegamos a um templo com os nossos pedidos na mão, e poucas vezes com prontidão para fazer o que Deus quer que a gente faça. Quando a gente vai procurar um emprego, a gente se preocupa com o salário. E quem está contratando se preocupa com o que você pode fazer de trabalho, de serviço. Há uma troca. Os filhos não agem assim. Eles se reúnem para terem comunhão uns com os outros, mas sobretudo para estarem próximos do Pai, terem comunhão com o Pai e dizer para o Pai: o que podemos fazer por Ti, Pai? Qual é a missão que o Senhor tem para nós nessa semana? E é nessa partilha que nos tornamos o corpo de Cristo. Você crê assim? Erga o cálice e diga: graças a Deus. Eu tenho comunhão com Cristo. Eu tenho comunhão com a igreja. Antes de você beber, troque com 2 ou 3 pessoas e diga para essa pessoa: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Erga o cálice bem alto e diga: graças a Deus. Eu tenho comunhão com Cristo. Eu tenho comunhão com a igreja. Participe do cálice em nome de Jesus. Tem propósito para a sua vida, meu irmão. Tem proposta para a sua vida, meu irmão. Tem provisão para a sua vida, meu irmão. Tem presença de Deus na sua vida, irmão. Tem paz que excede todo entendimento para você, meu irmão. Continua seguindo Jesus de perto, continua seguindo a Ele, porque o seu destino pode ser a próxima estação. Não importa o que está acontecendo, permaneça, persevere um pouco mais, lute um pouco mais. Vai valer a pena. Vai valer a pena todo o trabalho, vai valer a pena toda a renúncia, vai valer a pena toda a precedência, todo o abandono de rede, vai valer a pena, porque em breve estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu orar pelos aniversariantes desse mês. Fica de pé aí quem faz aniversário em agosto, ou se casou em agosto. Olha que bênção. Que bênção. A minha oração é simples, irmãos. É que você hoje, ou nesse mês, nesse dia de aniversário, você tenha um coração grato, porque até aqui o Senhor te ajudou. E tendo esse coração grato, apesar de em muitas áreas da sua vida você não ter sido atendido por Deus, creia, Deus tem o melhor para você. Então seja grato apesar das dores, seja grato apesar das lutas. Um coração grato aquieta a alma. Que hoje ou nesse mês você tire um tempo para agradecer a Deus no secreto do teu quarto, orar a Ele e dizer: Senhor, muito obrigado pelo meu casamento ou pela minha data de aniversário, que eu possa passar mais 1, 2, 10, 20, mais 50 anos glorificando e exaltando o seu nome, porque foi para isso que eu nasci, foi para isso que o Senhor me encontrou na praia da minha história, foi para isso que o Senhor me fez uma proposta, para eu ser um seguidor do Senhor. Você crê assim? Diga amém.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Deixa eu encerrar orando pelos enfermos. Se você está enfrentando alguma enfermidade ou tem alguém na sua família, presta atenção. Se você está enfrentando uma enfermidade ou tem alguém na sua família que está enfermo e você crê que Deus ainda faz milagres, fica de pé. Se não crê, só está precisando, pode ficar sentado. Não é problema nenhum, irmão. Eu quero orar com quem crê. E se você está de pé, porque a enfermidade é em outra pessoa que você conhece, um afeto, é importante que você notifique essa pessoa que você a representou num ato profético de oração pela cura dela. Porque senão ela pode ser curada e dar a glória para outras coisas, irmãos. Você está comigo? E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então notifique essa pessoa. Olha, eu estava num culto e Deus tocou o meu coração de estar ali representando você numa oração de fé para que você fosse curada. E você vai ser curada em nome de Jesus. E você tenha coragem e ousadia de ministrar a cura nessa pessoa. Não se embote, irmão. Não se acovarde. Não é você que cura ninguém, é o Espírito de Deus. Mas eu creio no poder da oração do justo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, está aqui reunida a tua noiva, a tua amada noiva. Partes dela, pessoas estão enfermas, sentindo dores, desesperançadas, com distúrbios emocionais. E nós aqui humildemente, mas no nome que está acima de todo nome, nós oramos pela cura, Pai, pelo milagre. Se essa cura vai ser realizada num processo ou se vai ser instantânea agora, para nós importa é que o Senhor haja em favor dessa vida, porque operando Deus ninguém impedirá. Então Deus, que haja nos céus uma liberação de milagres nessa noite, e que essas vidas sejam alcançadas pelo poder desta palavra de cura e sejam curadas para a glória do nome de Jesus. Assim, Deus, nós profetizamos que essa semana vai ser uma semana de boas notícias, porque o Senhor há de visitar o enfermo e trazer de novo a vida àquele que estava a perdendo. Essa é a nossa oração e a fazemos crendo no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga: eu creio em milagres. Diga: minha vida não é um acaso. Diga: eu tenho um propósito. Deus me viu, Deus me encontrou. Eu vou segui-lo e vou chegar no meu lugar de destino em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé glorificando a Deus. Deus te abençoe. E eu quero te despedir como missionário. Você vai sair daqui com unção de missionário, irmão. Porque tem uma missão urbana para fazer lá no seu trabalho, no seu condomínio, na sua escola. E Deus vai usar você, hein? Mas, vai te pegar, vai te sacudir. E você não vai aguentar aguardar o que Deus quer falar com alguém. E você vai liberar essa palavra e ela vai curar pessoas. Essa semana você vai ser usado para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Abra sua mão assim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai, as doces e benditas consolações sejam com a igreja do Senhor que aguarda a volta do Cristo. E só quem crê diga amém. Deus te abençoe, dá um abraço em quem está aí do teu lado. Que seja uma semana de vitória em nome de Jesus. Para você que está conosco aí.
Deus te abençoe, que seja uma semana também de boas notícias. Nós nos despedimos aqui, mas continuamos ligados no Espírito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Paz, igreja. Eu sou o William Trarbaik, essa daqui é a Sueli, minha esposa. Nós vamos fazer 11 anos de casado esse ano, mas nós temos uma história, um testemunho impactante para contar para você. Em meados de 2013 para 2014, um pouquinho depois, logo quando a gente casou, nós descobrimos a gravidez, a nossa primeira gravidez, estávamos muito felizes, porém, com 4 meses mais ou menos, veio uma notícia que deixou tanto meu esposo quanto eu bastante abalados. A médica nos deu um diagnóstico onde a nossa filha era incompatível com a vida. Nós, mesmo com muito medo, decidimos levar em diante essa gestação, essa gravidez, e eu gerei a Esther até 37 semanas. Ela veio a nascer, mesmo com todas as incompatibilidades com a vida, né? Ela veio a nascer, ficou um tempinho viva e logo em seguida ela veio a óbito, né? E com isso veio muitas dores, muitas incertezas, muitos medos e questionamento também. Mas decidimos seguir. E assim nós fizemos. Passado-se 1 ano e meio, mais ou menos, nós engravidamos novamente. Isso porque os médicos nos disseram que era natural a primeira perda. Na vida de uma mulher, quando ela engravida pela primeira vez, pode-se acontecer. Então a gente confiou nessa palavra e fomos. E aí veio a nossa segunda gestação, era mais uma menina, a Valentina. E aí, por volta de 4 meses, novamente, nós descobrimos praticamente o mesmo diagnóstico. Então a Valentina também era incompatível com a vida. E aí, mais uma vez, um baque sobre as nossas vidas. Existia um medo muito grande, uma dor muito grande de ter que passar novamente por uma perda, de ter que passar novamente por um luto, ter que velar, enterrar a nossa filha. E aí, nós seguimos confiando em Deus, de que Ele sabia o que estava fazendo. E aí, com 37 semanas, 9 meses de gravidez, a Valentina veio a nascer. Ela ficou muito pouco tempo viva, né? Muito menos do que a Esther, e ela veio a óbito também. Depois dessa segunda perda, nós pensamos em desistir, porque nós já não aguentava mais, né? Tanta dor, e a gente também não conseguia entender o porquê de tudo isso. Mas passado-se um tempo, 1 ano mais ou menos, o Senhor nos lembrou da promessa que Ele tinha feito logo quando a gente perdeu a nossa primeira menina, né? Que Ele falou com meu esposo aqui na igreja que Ele ia nos dar um filho, homem. E então a gente se agarrou nessa promessa e esperamos nele. E passados-se 2 anos, mais ou menos, engravidamos novamente. E aí veio a Beatriz e nós ficamos muito felizes, né? E era a nossa menina, era tudo que a gente tinha pedido a Deus. Era perfeita, cada ultrassom era perfeito, não tinha nenhuma malformação, e assim a gente seguiu até 37 semanas. Mas chegando nas 37 semanas, ela deu sinal de que ela estava por vir. Pegamos as nossas coisas e fomos para o hospital. Chegando lá, não tinha batimentos cardíacos. Nós não acreditávamos no que estava acontecendo, mas nós estávamos ali, mais uma vez, de frente para a morte, de frente para um luto, sem saber o que ia fazer, sem saber como encarar o mundo lá fora. Mas nós, mais uma vez, com a força que não existia em nós, mas uma força que Deus estava nos dando, a gente encarou mais um luto nas nossas vidas. E aí, depois dessa terceira perda, eu, Sueli, definitivamente pensei, eu não quero mais, eu não aguento mais sofrer. Mas aí Deus, mais uma vez, com a sua graça e bondade, misericórdia, veio sobre as nossas vidas. E aí Ele me fez novamente, tanto a mim quanto meu esposo, acreditar na promessa que existia sobre as nossas vidas. E aí, passados-se mais 2 anos, nós decidimos que iríamos engravidar, queríamos gerar mais uma vez, porque o Senhor tinha nos prometido. E aí veio o Pedro nas nossas vidas. O Pedro hoje ele está com 2 anos e
e 7 meses, mais ou menos, né? É o nosso milagre, é a nossa promessa, aquilo que Deus tinha falado comigo. Quando nós enterramos a primeira filha, foi que nós iríamos apresentar um menino nessa igreja e assim essa promessa se cumpriu. E o que eu quero passar de mensagem para você, que também tem um sonho, que também tem um desejo de ser pai, de ser mãe, não desista dos seus sonhos. Em 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Então o primeiro passo é você lançar essa ansiedade, esse desejo de ser pai ou de ser mãe nos braços do pai, porque quando você entender que há uma necessidade de descansar, assim Deus vai fazer e assim Deus vai, através da sua vida mãe, através da sua vida pai, vai fazer com que você gere e tenha uma criança em teus braços e que vai ser uma bênção para sua família, assim como Pedro é para nós. Então, Deus abençoe a todos, acredite e confie. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.